Graça e paz, povo de Deus, mensagem do Senhor para as vossas vidas que se encontram em Gálatas, capítulo 6, o versículo é o 9, que diz assim: E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Vamos entender aqui o que o apóstolo Paulo está passando para a igreja de Gálatas. Ele está falando sobre não desfalecer de fazer o bem. Mas pode alguém se cansar de fazer o bem? Em algumas versões a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem. É claro que quando uma pessoa dispõe no seu coração de fazer o bem para outra pessoa, principalmente aqui a Bíblia ensina para os domésticos da fé, ou os da família da fé, ou seja, para cristãos ou até não cristãos. Então, quando ela se dispõe a fazer o bem, quando ela se dispõe a praticar o bem, a estar na prática do bem, literalmente ela vai se deparar com ingratidão, literalmente ela vai se deparar com situações adversas. Por isso o apóstolo Paulo está falando à igreja de Gálatas para que eles não se cansem, eles continuem exercitando o bem. Continuem praticando o bem, porque nós não podemos olhar para as pessoas. Aquele que pratica o bem, ele está praticando algo que vem do coração de Deus. Quando o homem se dispõe a fazer o bem ao próximo, ele está praticando o amor de Deus. Então, quando nós fazemos o bem, nós literalmente iremos nos deparar com situações de ingratidão, situações em que poderão sim entristecer o nosso coração. Mas está aí a dica, para que você não desfaleça de fazer o bem, para que você não se entristeça durante essa caminhada, durante a prática do bem. Olhe para Jesus, olhe para o Senhor, porque não é entre você e o homem, mas entre você e Deus. Quando você pratica algo, e esse algo vem do coração de Deus, então é entre você e Deus. A recompensa sempre virá do Senhor para a tua vida. Por isso aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não se canse de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Está falando de uma semente. Quando nós praticamos o bem, nós estamos plantando uma semente no mundo espiritual. Mas aquele que não reconhece, aquele que é ingrato, quando ele recebe o bem, essa pessoa, a Bíblia fala que essa pessoa ela tem um juízo sobre a vida dela. Está em Provérbios capítulo 17, diz assim, que aquele que costuma retribuir o bem com o mal, jamais o mal se afastará da sua própria casa. Ou seja, essa pessoa que está retribuindo com o mal a prática do bem, ela literalmente está trazendo sobre a vida dela maldição. Então não é para você, continue praticando o bem. Amém? E a Bíblia diz também, no Salmos 126, a palavra diz o quê? Que aqueles que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Entenda uma coisa, a recompensa vem do Senhor para a sua vida. Continue praticando o bem. Ainda que algumas pessoas te façam chorar, ainda que algumas pessoas entristeçam o teu coração, ainda que pessoas não pratiquem literalmente a gratidão, ainda que algumas pessoas não sejam recíprocas para contigo, continue praticando o bem. A prática do bem vem do coração de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo é lei de Deus. Primeiro nós amamos a Deus acima de todas as coisas e depois ao nosso próximo como a nós mesmos. Então nós vamos praticar para o nosso próximo, para a pessoa que necessita. Nós vamos praticar o bem para ela, como se o bem que nós desejamos a nós mesmos. E a palavra diz o quê? Que aquele que semeia em lágrimas, ou seja, você pode chorar, mas continua semeando, continua praticando o bem, porque no tempo devido, entre o tempo do plantio e o tempo da colheita, há um tempo determinado por Deus. Mas a palavra diz que nós colheremos no tempo de Deus, no tempo certo. Então, pode ter certeza, nada do que você está fazendo está sendo em vão. Nada do que nós fazemos para o reino, em prol do reino, nada do que nós fazemos em prol do próximo, para o bem do nosso próximo, nós deixaremos de colher. Amém? A Bíblia deixa bem claro isso, que nós retornaremos entoando cânticos de louvor, trazendo os nossos feixes. Continue praticando o bem, continue fazendo o que agrada o coração de Deus. E pode ter certeza, o Senhor
no tempo certo, fará com que você colha os seus frutos. Deus abençoe. Fique com Deus. Graça e paz.